Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui com vocês um exercício, né, de pensar um pouco, né, na meta estabelecida para cada uma das escolas. E em cima dessa meta, como é que a gente pode fazer um exercício de definir, né, para atingir aquela meta de DEB, quais seriam as metas de aprendizado e as metas de fluxo. Então aqui a ideia é fazer um exercício, né, simulando mesmo, né, mas fazendo uma análise pedagógica e principalmente, né, considerando o período que a gente está vivendo hoje, né, colocar isso dentro de um contexto, né, de atendimento aos estudantes no período de pandemia, né? Então, como é que ficam essa análise, né? Como é que fica essa análise da meta, considerando esse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que o primeiro ponto, né, que é importante a gente... pronto, só um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui né, a gente preparou uma apresentação para vocês para a gente conversar um pouco mais, né, sobre esses resultados. Então a ideia aqui, né, a gente pensa esse uso pedagógico, né, dos resultados das avaliações externas, principalmente pensando aqui o IDEB e o SAEB, e a partir da meta estabelecida para cada escola, a gente pensar formas, né, de destrinchar essa meta, pensando a aprendizagem dos estudantes. Acho que o primeiro passo que a gente tem, né, para esse exemplo, a gente vai usar o exemplo de uma escola cujo IDEB executado para ela em 2019, para os anos finais do ensino fundamental, foi 4,5. E a meta estabelecida para essa escola, para o ciclo, né, agora de 2021, foi 4,7. Então, como que a gente pode pegar o resultado de 2019, a partir do resultado de 2019, e olhando para a meta estabelecida para 2021, que é 4,7, como que a gente pode fazer, né, um resultado, né, fazer uma análise do ponto de vista que a gente consiga fazer uma regressão olhando para atingir esse 4,7, né, qual seria a parte da proficiência e qual seria a parte, né, da taxa de aprovação para atingimento dessa meta. Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa, só lembrando, né, que o IDEB é um indicador que ele condensa outras duas informações importantes, que é a aprendizagem dos estudantes, né, medida pela prova do SAEB, aplicada nos anos ímpares, né, a cada, então, ciclo de 2 anos, multiplicado pela taxa de aprovação da etapa. Então, se a gente está falando de IDEB dos anos finais, isso quer dizer que está sendo avaliado o indicador de todos os anos finais. Se a gente está avaliando o indicador de todos os anos finais, então quer dizer que a gente precisa considerar, né, nesse caso, que o IDEB considera qual foi o resultado de aprendizado dos estudantes em toda essa etapa, né, a partir do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, qual foi o resultado de aprendizado nesse ciclo até o nono ano? Por isso que aí são os estudantes do nono ano que fazem a prova do SAEB, né, de português e matemática, multiplicado pela taxa de aprovação não apenas do nono ano, a taxa de aprovação é de toda etapa, ou seja, os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, pega-se a quantidade de alunos matriculados e declarada no censo escolar, multiplicado pela taxa de aprovação, que também é declarada por cada uma das escolas no censo escolar e acompanhado pelo INEP, né, anualmente, tá bom? Então aqui, voltando aqui, a escola que a gente fez o recorte, nós pegamos os anos finais de uma determinada escola, chamamos aqui ela de escola X, o executado por ela em 2019 foi 4,5 e a meta estabelecida para essa escola foi 4,7, certo? Então esse é um ponto importante. Olhando o executado de 2019, a gente percebe que essa escola ela teve um resultado aqui desafiador, principalmente quando a gente olha a taxa de aprovação. Né? De cada 100 estudantes dessa escola, apenas 83 foram aprovados, 17 ficaram no meio do caminho. 17 é quase a metade de uma turma. Né? Então, é legal que a gente entre também, a escola faça essa análise. Olha, quantos estudantes eu tinha naquele período no ensino, né, nos anos finais do ensino fundamental? Desses estudantes que nós tivemos, né, matriculados, quantos tiveram sucesso e seguiram a sua trajetória? Então, esse é um ponto importante também de a gente analisar. E outra questão importante de análise é também a nota padronizada do SAEB, que ela vem através do resultado da proficiência, do desempenho dos estudantes na prova de língua portuguesa e matemática, né, aplicada pelo INEP a cada 2 anos, no caso, nos anos ímpares. O último resultado que nós temos foi de 2019, esse ano, 2021,
também nós teremos, né, é previsto uma aplicação, né, dessa prova no final do ano. Claro que aqui tem uma questão que não dá para a gente não falar, né? Esse ano é um ano, né, assim como o ano passado, ele ainda é um ano atípico, né? Então é importante, né? Aí você fala, Rafa, mas é justo a gente ter IDEB num ano tão complicado como esse? Olha, é sempre um ponto complexo, né? Mas olhando aqui, se a gente não tiver meta de aprendizagem para os nossos estudantes, de alguma forma a gente pode se perder. Eu sei que é complicado, que é complexo garantir a aprendizagem para os estudantes num período como esse, principalmente, né, pensando desigualdades que são enormes, estudantes que têm acesso à tecnologia, outros que não têm, estudantes que têm acesso e conseguem aprender, outros que têm acesso e não conseguem aprender, a própria dificuldade, né, que esse atendimento não presencial ele traz, né, aí algumas escolas, né, já iniciaram, né, o atendimento híbrido, né? Então, assim, você tem também a complexidade desse rodízio desse atendimento híbrido, mas independente desta complexidade que precisa ser reconhecida, é importante que a gente volte à finalidade da escola, né? Que é a garantia da aprendizagem dos estudantes. Por isso que o processo é complexo e é importante, sim, que a gente pense em metas de aprendizado. Né, metas de aprendizado para que a gente, né, consiga minimizar, né, os impactos, né, da pandemia sobre a aprendizagem dos estudantes e, a partir dessa meta, pensar coletivamente quais são as ações, né, condicionadas, né, conduzidas por cada uma das escolas. Então, é importante, sim, que a gente pense nesse contexto, é importante, sim, que a gente considere esse contexto, mas, mais do que nunca, é importante que a gente, considerando esse contexto que é complexo, a gente precisa redobrar a nossa atenção, redobrar o nosso cuidado. Né? Então, ter uma meta estabelecida é importante, inclusive, para nos orientar, dar um norte para esse planejamento. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui um ponto. Né? De fato, é difícil, é complexo, mas a gente precisa, né, caminhar. Olhando aqui, voltando, nós temos então aqui a nota padronizada no IDEB foi 5,46, né, para essa escola, certo? Em 2019. Lembrando que 5,46 da nota do SAEB multiplicada por 0,83, que foi a taxa de aprovação, que corresponde a 83%, deu 4,5, que é o IDEB dessa escola, né? E volta aqui a meta estabelecida para esse próximo ciclo, né, do IDEB, agora em 2021, é de 4,7. Né? Ela tem que sair de 4,5 e pular para 4,7, né? E crescer para 4,7. Vamos entender como é que isso pode se dar. Aqui tem uma questão que a gente pode se planejar para o atendimento dessa meta. Né? Então, essa é outra vantagem importante, né, desse processo. Então, vamos lá. Nesse caso, eu quero chamar a atenção aqui. Eu já chamei a atenção para vocês da taxa de aprovação. Então, é importante que a gente pense sobre essa taxa de aprovação. É importante que a gente analise quais foram os pontos de atenção que ocasionaram nessa taxa de aprovação relativamente baixa. Né? É uma taxa de aprovação preocupante, sim, tá? Que precisa ser pensado. Então, o que a escola pode fazer, né, para que a gente não perca o estudante no meio do caminho, para que o estudante, né, que aquele estudante que eu identifiquei no primeiro dia de aula que não está aprendendo, o que eu estou fazendo com esse estudante para que ele aprenda? É possível fazer um atendimento específico, um atendimento individual? Esse estudante está mais próximo do professor? O professor coordenador está mais próximo desse estudante? Ou chamar a família também para auxiliar? Existe outro serviço que a escola oferta, ou até mesmo, né, a própria, né, outros equipamentos públicos da região conseguem ofertar para também, né, cuidar dessa defasagem desse estudante? Então é importante que analise o caso, não dá para a gente perder o estudante no meio do caminho. Lembrando que um estudante que reprova, né, assim, a tendência da não aprendizagem é a reprovação e o abandono, né, e isso a gente vai causar um problema social mais adiante. Então é importante que a gente, de fato, zele por cada estudante. Eu sei que é difícil, não é fácil, muitas vezes a gente, né, sente até injustiçado em relação a isso, mas é nosso dever. O papel da escola é garantir a aprendizagem para todos, por mais difícil que seja esse papel. Mas é importante aqui, não estou pensando culpados, mas é importante que a gente sim se responsabilize por essa questão. Então, dito isso sobre a taxa de aprovação, que é importante que se pense, né, e reflita o que pode ser feito para melhorar, ainda mais neste contexto deste ano também, que a gente tem o atendimento, né, iniciando o atendimento não presencial, o atendimento presencial, mas de forma, né, com rodízio dos estudantes. Então, é muito importante a gente estar atento no dia a dia. Quais estudantes que estavam previstos para vir na segunda-feira, quais não vieram, o contato com os pais para entender o que aconteceu e eles não vieram. Né? A mesma questão, as atividades que foram, né, transmitidas para que os estudantes fizessem à tarde,
como que a gente está acompanhando, qual que é o jeito de fazer esse acompanhamento. Claro que tem que pensar, inclusive, jeitos e formas que sejam fáceis, né, que não exija tanto esforço, né, administrativo e burocrático para esse acompanhamento. Acho que existem formas, né, de serem feitas, mas é importante que a escola também pense isso para não sobrecarregar e tirar o foco, né, da qualidade, e a gente gastar o tempo, né, só no monitoramento, só na identificação. Então, quanto mais fácil a gente tiver instrumentos para garantir esse monitoramento, melhor. Agora, nesse caso, eu quero, né, entrar aqui num detalhe, né, com vocês, para falar um pouco mais, então, do aprendizado. Então, falamos do fluxo, né, que a gente precisa estar atento com cada estudante, precisamos, né, buscar cada estudante, estar próximo dele, e a ideia aqui é a gente pensar, né, como é que a gente pode, então, olhando aqui para esse DEB de 2019, executado por essa escola X, como que a gente pode planejar, né, e como que a gente pode entender um pouco mais qual a informação pedagógica, quais foram as aprendizagens que esses estudantes apresentaram, né, ter, né, domínio naquela prova de 2019, e a partir dela a gente estabelecer metas de aprendizado. Vamos lá novamente? Só um pouquinho aqui, compartilhando a tela, né, com vocês. Me desculpa aqui a demora em relação a isso, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Aqui, a meta, né, desculpa, o executado por essa escola em 2019, de nota padronizada, foi 5,46. Vamos entender mais o que é esse 5,46. O 5,46, que a gente chama de nota padronizada do SAEB, que compõe a nota do IDEB, que ela multiplicada pela taxa de aprovação, que é o fluxo escolar, nos dá o IDEB, ela vem da combinação do resultado dos estudantes na prova de língua portuguesa, prova do SAEB de língua portuguesa, aplicada pelo INEP, combinado com o resultado dos estudantes em matemática, né, que também o resultado aqui, né, na proficiência da prova do SAEB de matemática. Essa proficiência, ela vem numa escala de até 500 pontos, certo? Então, por isso que aqui, 262, em qual universo, sabe? No universo de 500 pontos. 264,85, Rafa, em qual universo? Universo de 500 pontos. Então, a escala SAEB é uma escala que é semelhante, imagina uma régua que vai até 500, né, 500, né, pontos, e nesse caso, língua portuguesa nós estamos em 262 e matemática em 264. Essa régua, ela me diz quais são, o que é legal da proficiência é isso, se consegue colocar em uma régua, em uma escala, que no caso do SAEB é de 500 pontos, né, e a gente consegue relacionar essa escala com um conjunto de aprendizado. A gente consegue relacionar essa escala com quais foram as aprendizagens que os estudantes apresentaram ter, né, ali consolidado ou estar em processo de consolidação na prova aplicada em 2019 para aquele conjunto de alunos, no caso aqui do 9º ano. A combinação da proficiência de língua portuguesa com a proficiência, ou seja, o desempenho dos estudantes na prova do SAEB de matemática, nos dá a nota padronizada. Aqui existe uma conversão matemática, onde você transforma, pega dois componentes numa escala de 500 e converte para uma nota padronizada que está na escala de 0 a 10 para facilitar a comunicação, certo? Então aqui, precisa entender essa relação? Não, não precisa entender, certo? Que existe uma fórmula matemática, existem simuladores que fazem isso para a gente e a gente não precisa se preocupar, tá? Qualquer coisa, se tiver curiosidade qual é a fórmula, né, na internet procura que você vai achar qual é a fórmula para chegar lá, tá bom? Mas o importante é que a gente saiba que essa nota padronizada, ela vem da combinação da proficiência de língua portuguesa e matemática, no caso aqui dos anos finais, né, desenvolvidos pela escola. Desculpa aqui que aqui tem um errinho aqui na apresentação, mas é anos finais, tá bom? Voltando para cá. Essa escala de proficiência, né, para os anos finais, ela é dividida em níveis, para facilitar, aí é uma questão didática mesmo, para facilitar, né, o entendimento e a gente entender qual que é o conjunto de aprendizados desse nível 1, qual é o conjunto de aprendizados do nível 2 e assim por diante. Então, a escala de proficiência, né, do SAEB dos anos finais para a língua portuguesa está dividida em 8 níveis, sendo que o primeiro nível, a pontuação vai de 200 a 224 pontos, o segundo de 225 a 249 e assim por diante, tá? E aqui nós temos 8 níveis.
Essa escola, lembrando aqui que essa escola, a proficiência de língua portuguesa está 262,6 pontos. 262,6 pontos está exatamente aqui no nível 3. Tá? Ela está mais próxima, ela está bem quase no intermediário, né? Quer dizer que os estudantes que estão nesse nível 3, né, esse resultado da escola de 262 quer dizer que o conjunto de aprendizagens que estão aqui dentro do nível 3, os estudantes ainda não consolidaram todos eles, porque para consolidar todos eles, ele teria que ter ter chegado aqui, nesse caso, ao final, né, na realidade, no início do próximo nível, tá certo? Para matemática, da mesma forma, voltando aqui, a proficiência de matemática foi dos 264,85 pontos. A escala de proficiência de matemática é dividida em nove níveis, começando a partir de 200 e indo ali, né, após 400, né? E a proficiência, ela está aqui, que é 264, está aqui dentro do nível 3. É um pouco, né, próximo já, mais para, né, após a metade do nível 3, mas ainda essa escola, né, demonstrou, o conjunto de estudantes que fizeram essa prova não demonstrou consolidar todas as habilidades do nível 3. Consolidou todas do nível 1, do nível 2, isso pensando no conjunto de estudantes, aqui a gente está falando de uma média de proficiência, né, esse é um ponto importante para a gente colocar. Média quer dizer que tem alunos que eles estão num nível muito maior do que esse, e outros com nível muito menor, o que é importante a gente olhar essa distribuição dos estudantes pelos níveis de aprendizado também, que essa é a informação pedagógica importante, mas aqui é importante a gente olhar. É um ponto de atenção forte, né? De 8 níveis de aprendizagem, nós estamos aqui nessa escola no nível 3. Para matemática, de 9, estamos no nível 3. Então, existe muita coisa ainda, do ponto de vista pedagógico, né, nessa nota padronizada do SAEB, para que essa escola evolua, né, e ela possa aqui, claro, atingir essa meta e, quem sabe, até mesmo superar, mesmo no desafio que a gente está, né, em ano de pandemia, na realidade, quase um biênio aí, né, em pandemia, o que dificulta e torna, óbvio, o cumprimento dessa meta mais desafiador ainda. É importante reconhecer esse ponto, mas isso não quer dizer que seja impossível a gente não executar, né? Olhando aqui, vamos entender um pouco mais, Rafa, mas 262,6 me diz o que isso? 264,85 me diz o quê? Né? Então, vamos lá. Nesse caso, aí vamos entrar aqui, eu acho que entra no ponto, né, essa análise pedagógica do SAEB, ou seja, qual a informação pedagógica que o SAEB traz? Né? Ela consegue, aí Rafa está me dizendo que esse número 262 eu consigo olhar numa escala e ver ali a listagem de aprendizagens que os estudantes demonstraram apresentar? Exatamente isso. E essa listagem de aprendizagem, pensando nessa média de proficiência, né, que aí o conjunto de estudantes daquela escola demonstraram apresentar, é uma informação pedagógica poderosíssima. É uma informação que, se o professor utilizar ela ao seu favor, para entender, olha, poxa, mas os meninos conseguiram entregar isso daqui. Vamos supor que ali seja o 9º ano, e a competência máxima que a gente conseguiu foi fazer com que os estudantes conseguissem, por exemplo, identificar, por exemplo, assuntos, né, um tema do texto que está explícito no texto, por exemplo. Né? Para o 9º ano, para esse estudante ir para o ensino médio ainda é insuficiente, principalmente falando das competências de leitura, né? São competências muito baixas, que talvez está relacionada ao 5º ano. Então, assim, é legal que a gente olhe essa escala, essa régua da escala, consiga entender os níveis e as aprendizagens de cada nível, para que a gente possa olhar, olha, o que foi executado foi esse. Mas vamos olhar a meta de aprendizagem? Será que dá para a gente olhar para o próximo nível? Ou para o outro, por mais difícil que seja, sair de um nível para o outro, que não é fácil, exige muito trabalho pedagógico, exige muito esforço pedagógico, mas se você conhece quais são as habilidades do nível, isso facilita o seu trabalho de planejamento. Vamos lá, continuando? Para isso, a gente vai explorar agora o boletim do SAEB de uma escola. Esse boletim do SAEB é um instrumento também muito importante, que foi produzido pelo INEP, que está no site do INEP, né, que vocês
Depois podem, né, acessar, né, qual que é o link, né, é só colocar boletim do INEP, que ali no Google vai aparecer, ou, né, a secretaria também pode fornecer esse acesso para vocês, né, o link de acesso, mas é legal que vocês, né, olhem, pegue o boletim da sua escola, olhe o boletim da sua escola para analisar, né, você PC, você diretor, junto com cada professor, né, para fazer uma análise pedagógica adequada. Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais isso que você está, né, dizendo, Rafa. Então, continuando, vamos lá. Nesse caso aqui, então vamos lá. Aqui a carinha do boletim do SAEB, a gente apagou aqui o nome da escola, né, para ficar, né, para a gente não expor ninguém, ficar tranquilo. Aqui está o nome da escola, cidade, estado, aqui é o código INEP, né, só para vocês saberem. O boletim tem essa cara, isso aqui foi tirado mesmo, né, do site do INEP. Vamos lá. Uma informação importante que o boletim, né, da proficiência, né, o boletim do SAEB traz é a quantidade de estudantes, por exemplo, aqui, para anos finais, que é onde a gente está analisando. Nessa escola tinha 197 estudantes matriculados no nono ano, certo? Desses 197 estudantes matriculados no nono ano, 165 estudantes fizeram a prova do SAEB, o que é um número bacana, né? 80, o que deu aqui uma taxa de participação de 83,76%. Aqui é um ponto importante também. O INEP só divulgou o resultado do SAEB e, consequentemente, do IDEB para as escolas com mais de 80% de participação na prova do SAEB. Isso é para quê? Para o resultado ser significativo, né? Não adianta 50% só participar, porque eu não vou ter uma amostra confiável de como foi a aprendizagem daqueles estudantes. Acima de 80% é possível inferir, né? É possível ter um dado mais confiável. Então, esse é um ponto legal. Dos anos iniciais, olha que bacana aqui, apesar de não ser o foco, olha, de 66 alunos matriculados, 65 tiveram presentes, quase 99%, né, de participação. Aqui é um ponto bacana, né, até mesmo que ações que a escola pode fazer agora, em 2021, para no momento dessa prova do SAEB, por exemplo, né, assim que o INEP, né, divulgar e definir a sua aplicação, a gente tenha 100% dos estudantes participando. É 100% mesmo, inclusive aquele que tem dificuldade, porque essa informação é importante para a gente planejar, é importante para a secretaria ter acesso, para definir as políticas públicas, é importante, né, para o governo federal também definir a política pública de educação e para cada escola definir as suas ações pedagógicas, para cada professor também definir o seu planejamento, né, rever o planejamento, rever as estratégias. Esse é um ponto importante. Então, voltando para cá, nono ano, de 197 estudantes, 165 participaram, que deu uma taxa, né, de 83%. Aqui vem um outro ponto que está no boletim. Aqui a gente vai fazer matemática e português, né, comparando. Olha que legal aqui. A proficiência, lembrando dessa escola, 262,6 de língua portuguesa, no nível 3, matemática 264,85, também nível 3. Aqui ele apresenta uma escala, né, um histórico legal, né, até desde 2011. Então, essa escola teve proficiência em 2019 de 262, mas em 2017, olha, era 242. Olha que salto legal que essa escola teve de 2017 para 2019. Né, um salto aí de 20 pontos. 20 pontos é quase, né, um nível completo que está aí, né, que corresponde a 25 pontos. Então, nesse caso, né, foi um avanço fantástico. E aqui, talvez, né, um ponto. Será que a gente não pode, mesmo com esse desafio hoje atual de pandemia, né, com o atendimento que a gente está tendo, né, com a escola, a gente não pode pensar numa lógica de pular de nível? Talvez aqui o nível 4, será que é muito? Ou ir pelo menos para o final do nível 3. Então, é um ponto para se pensar, né, e fazer, óbvio, um planejamento a curto, médio e longo prazo também para a escola. A mesma questão em relação aqui ao nível 3, a matemática, né, o executado em 2019 foi de 264,85 pontos e em 2017, 257,23. Teve um crescimento de 7 pontos, que também é considerável, né, e precisa ser reconhecido também. Né? Vamos lá, adiante. Além disso, no boletim SAEB, você vai ter essa informação, é poderosa muito mesmo. Olha aqui, de 262 pontos de língua portuguesa, aí, como eu falei para vocês, 262 é a média dos estudantes. Mas vamos olhar, dividir essa média para ver quantos dos estudantes estão de fato no nível 3, demonstrar aprendizagem no nível 3,
quantos demonstraram aprendizagem do nível 4, do nível 5, do nível 6 e assim por diante, e quantos tiveram aprendizado do nível 1, do nível 2, que aí é preocupante demais, né? Aí vamos lá. Nesse caso, então, vamos destrinchar a média. Aí no boletim do SAEB, olha que legal que tem. Você consegue identificar, esse aqui, né? Aqui é a mesma informação, mas é importante você identificar, olha isso daqui, né? A gente tem para essa escola, voltando aqui, nós tivemos, né, 11% dos estudantes no nível 1, né, 11% dos estudantes no nível 0, né, 11% dos estudantes no nível 1, né, 17% dos estudantes no nível 2, 23% no nível 3, então que se for olhar o nível 2 e o nível 3 aqui, ó, dá quase 40% dos estudantes. E uma quantidade, né, e vai reduzindo a quantidade, então aqui é onde concentra a maior quantidade entre o nível 1 e nível 2, né, de aprendizagem dos estudantes daquela escola, mas nós tivemos também aqui em torno de 4% dos estudantes no nível 7. Então, uma escola que teve uma desigualdade daqueles 160 e poucos estudantes que fizeram a prova, tem um nível de desigualdade importante. Tem alunos que apresentaram aprendizado acima do necessário e tem uma quantidade de alunos com aprendizado bem insuficiente. Eu chamo a atenção também, no caso específico dessa escola, que a média é insuficiente também, que vocês vão entender isso daqui. Para você ter uma ideia, olha aqui qual que é a descrição da aprendizagem do nível 3 atual para essa escola. Os estudantes conseguem, né, além das habilidades do nível 2, aí é legal que no boletim do SAEB você vai ter a descrição de todos os níveis. Então, isso facilita muito. No mesmo instrumento, você tem resultado, participação, proficiência, evolução ao longo dos anos a partir de 2011, português e matemática separado, e além disso você tem a descrição, né, dos níveis, ou seja, a matriz de proficiência, né, você tem essa descrição, né, da escala de proficiência de forma muito adequada. O nome correto é escala de proficiência, tá certo? Mas nesse caso, olha a escala. Além das habilidades do nível anterior, sempre é isso, né? O nível próximo você vai ter, né? Se o aluno está no nível 3, né? Quer dizer que é do nível anterior, a média dos estudantes está consolidada, mas eles conseguem, ó, localizar informações explícitas em crônicas e fábulas. Olha o quanto é preocupante, né, pessoal? A gente está falando aqui de estudantes do 9º ano. Crônica, fábula, né? Será que é isso mesmo que a gente precisa? Será que esse texto, né, é o texto desejável? Aqui a gente tem que trabalhar com texto científico, né, o texto de opinião, né, e textos, né, com a complexidade, uma estrutura muito maior que talvez, né, o que a gente está entendendo. E aqui informações explícitas, não são nem implícitas, né? Identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábula, né, reconhecer a finalidade de abaixo assinado e verbetes. Então, eu convido vocês a olharem a descrição desse nível, principalmente professor de português, né, não só, mas aqui o professor de português também tem um trabalho legal nesse sentido, né, de entender, será que essas habilidades são de fato as necessárias para um estudo e as desejáveis para os estudantes, né, terem consolidado para terminar o ensino fundamental 2 e seguirem com êxito para o ensino médio? Acho que esse é um ponto bacana. Ah, Raf, não é muito fraco, de fato, é insuficiente, a gente vai entregar um conjunto de estudantes com habilidades bem precárias. Então, eu convido vocês para olhar, será que a gente vai mirar no nível 3? Será que não seria legal olhar o nível 4, nível 5? E aí, pessoal, eu repito, dificilmente a escola vai conseguir sair do nível 3 e pular para o nível 5 em uma única edição, certo? Não estou falando difícil, não estou falando que é impossível. Mas se você olha para uma expectativa mais alta, se você olha para aquele desejável, você pode também fazer, né, estabelecer metas de crescimento para essa edição e para outras. Pensar também mini metas, né, metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Né? Então, o que é legal desse instrumento é isso, que você consegue olhar o que foi entregue, o que a gente conseguiu entregar, qual que é o desejável, né, olhando aqui, desenhando uma meta de aprendizado, então você sai da meta do IDEB e olha de fato ali para a meta da aprendizagem, e a partir daí você consegue, né, sabendo quais são as aprendizagens desejáveis, você precisa, né, pensar, nesse caso,
né, olhando para as aprendizagens desejáveis, pensar, beleza, e aí, o que que eu tenho que fazer? E eu chamo atenção para um ponto bem importante, que por mais que a gente fale, né, que o SAEB é para língua portuguesa e matemática, aqui tem habilidades que podem ser transversais, que o professor de química pode trabalhar, de física, de história, de geografia, ou de educação física, e assim por diante. Porque são habilidades, né, que são basilares que o professor de história, com seu conteúdo de história, não precisa fugir do conteúdo, ele pode, por exemplo, trabalhar um texto, trabalhar um determinado contexto, que ele pode auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade, como uma, por exemplo, que é distinguir fato de opinião em um texto. É uma habilidade transversal que não apenas o professor de português pode trabalhar na sua aula, mas o professor de história, de geografia, de filosofia. Então é legal também que olhe para esse resultado, aí é um convite, né, que eu faço também, aqui pensando como especialista, de também, né, tentar envolver os professores dos demais componentes curriculares, demonstrar que essa matriz, apresentar a matriz para eles e olhar, olha, essa habilidade aqui, professor, será que não dá para você adotar, né, e trabalhar com ela, né, no seu componente? Então, é um convite que faço, sei que não é simples esse trabalho coletivo, mas é mais, né, cada vez mais necessário que a gente também, né, faça um trabalho, né, colaborativo e os componentes, né, e os professores dos componentes contribuam para esse desenvolvimento, né, do estudante, e que é importante. Por exemplo, eu como professor de química, muitas vezes lá na segunda série do ensino médio, quem é de química vai me entender mais nisso, quando eu ia trabalhar, por exemplo, estequiometria, ou trabalhar soluções, mistura, diluição, eu tinha que parar o conteúdo e voltar em conteúdos básicos e basilares ali de matemática, porcentagem, regra de três, né, trabalho com equação, divisão, né, então assim, eu tinha que voltar, claro que eu voltava contextualizando ao ensino de química também, mas se eu não trabalhasse, eu teria problema para o meu estudante aprender, né, tanto a usar aquele algoritmo e desenvolver as atividades de química. Então, é um ponto, é um convite, né, que eu faço, com certeza a gente vai contribuir com os estudantes e vai contribuir com o desempenho deles no seu componente curricular, tá certo? E nisso o PC tem um papel fundamental de articular, de esclarecer, de convencer, pode ter até a ajuda do professor de português e matemática para olhar, ajudar a selecionar ali as habilidades que eles acreditam que outros componentes podem contribuir, e aí fazer um trabalho de convencimento, de sensibilização, né, de convite mesmo, né, para esse trabalho coletivo. Mas vamos seguir aqui. Voltando. Para matemática, aqui também isso, a gente, né, desculpa, que é a mesma matriz. Para matemática, para essa escola X, né, lembrando que a proficiência, voltar aqui, a proficiência é 264,85, vamos entender o que é esse 264,85. Né, o 284,85 de média de proficiência apresentou essa distribuição, que é uma distribuição até bem, né? Olha aqui a quantidade de estudantes dessa escola nos níveis 0, 1 e 2. Aqui é bem preocupante, mas é bem preocupante mesmo. E você tem estudantes ali no nível 4, nível 5 e assim por diante, tá? Então esse é um ponto legal também para observar, né, essa distribuição, e tem estudantes até no nível 8, né? Teve aqui 0,62%, né, vai ter aí até 2 estudantes que atingiram lá. Então, você tem uma desigualdade muito grande. Então, sabe o que a gente pode fazer para fazer com que a gente desloque, né, essa distribuição aqui, né, para os níveis superiores, né? Então, como que a gente, né, ajuda o estudante que está no nível básico a não, né, a não desenvolver, não executar no final do ano e continuar nesse nível básico. Aqui tem um trabalho pensando o nono ano, mas um convite legal também é pensar no sexto, no sétimo, no oitavo, o que pode ser impactado nessas séries também anteriores. Não numa lógica de jogar a culpa, mas pensar a responsabilidade, né? O que eu posso fazer para os estudantes do nono ano da escola, né, para que a gente não repita esse resultado na edição de 2021, mas o que eu preciso fazer no meu planejamento e no planejamento do professor do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, para gerar também um resultado de melhoria aí, né, num período aí a médio prazo, chegarmos com uma quantidade de alunos com nível adequado, né, de proficiência. Só uma informação que é legal aqui, que esse boletim traz, você pode comparar a sua escola também com escolas similares. O que são escolas similares? Escolas que atendem estudantes com o mesmo nível socioeconômico que o nível socioeconômico dessa escola, que está expresso também no boletim,
tá? E escolas com a mesma complexidade de gestão. E também dá para comparar o resultado, né, da sua escola com o total do município, com o total do estado e também do Brasil. Então, esse é um ponto bacana. Se você for, esse é um ponto legal. Essa escola, por exemplo, é bem preocupante porque a média de estudantes no Brasil, no nível 0, é de 12,43, que é grande pra caramba. E nessa escola está 13,36%. Então, assim, merece atenção, merece cuidado, né, e merece aqui, né, um trabalho bem focado. Aqui, continuando, né, as habilidades do nível 3 tem a descrição, para não ficar, né, exaustivo, eu não vou entrar no detalhe, o importante é que vocês manuseiem esse boletim, leiam, né, identifiquem o que faz sentido, o que não faz, se essa aprendizagem é a desejável e o que eu preciso fazer para ir adiante, tá? Beleza, então voltando para cá, então a gente viu o IDEB dessa escola em 2019, que é 4,5, vimos qual foi o fluxo de 83%, quais foram as aprendizagens aqui de português e matemática, né, que no caso para essa escola foi nível 3, e também a gente viu que essa escola teve uma meta de IDEB, né, organizada pela secretaria para 4,7 para o ciclo de 2021. Nesse caso, é importante agora que a gente pense, e aí, sabendo do que foi executado, da entrega de aprendizagem e da taxa de aprovação executada em 2019, o que essa escola tem que fazer para planejar a sua meta, né, planejar o seu cumprimento de meta para 2021 para 4,7, subir aqui 0,2 pontos. Nesse caso, é importante que a escola, né, planeje esse aumento, né, para atingir essa meta, ou até mesmo superar essa meta, ele vai ser à custa do quê? Ele vai ser focando, né, na melhoria da aprendizagem de língua portuguesa, na melhoria da aprendizagem de matemática, na melhoria da taxa de aprovação, ou tudo isso ao mesmo tempo. Então, aqui, o convite é esse, para estabelecer a meta. Como a meta já está estabelecida, é legal que você destrinche, né? Esse aqui é o pulo do gato. Né? Você tem a meta estabelecida pela escola, você tem o que foi executado em 2019 de meta, e também a gente viu aqui que dá para a gente saber fazer uma análise mais precisa, tanto da taxa de aprovação, quanto também, né, da proficiência, né, do aprendizado. Então, a questão aqui é a gente olhar esse aumento de 4,5 para 4,7, vamos detalhar ele um pouco mais. Ele vai ser melhorando a taxa de aprovação, ele vai ser melhorando a proficiência de língua portuguesa, ele vai ser melhorando a proficiência de matemática, ou vai ser melhorando tudo isso? Então, o legal aqui é que você pode planejar como é que você pretende atingir essa meta, tendo como parâmetro o resultado de 2019. Então, vamos lá? Voltando aqui para a apresentação, né? Voltando aqui, me desculpa que demora um pouco mais, aqui tem uma familiaridade com o computador que às vezes dificulta, mas vamos lá. Então, a meta da escola 4,7, o executado em 2019, 4,5. Então, vamos lá para o exercício. Para isso, existem simuladores, né? Aqui esse simulador, aqui eu não vou trabalhar com instrumento em Excel mesmo, já está aqui o print, mas a gente fez a simulação. Qual foi a simulação, né, que a gente fez aqui nesse caso? A simulação que a gente fez, olha, qual foi a regra? Vamos fazer um exercício usando o simulador, que pode ser esse, tem simulador na internet também, onde você pode mexer com a proficiência e mexer com o fluxo, e nisso, ó, nessa mexida, se eu sair aqui da proficiência de 262 e aumentar alguma coisa, se eu sair de 264 de matemática e aumentar alguma coisa, esse aumento de alguma coisa, mantendo a taxa de aprovação, gera, né, qual aumento, né, na minha meta, no meu. Então, esse é um ponto. Aqui o exercício de simulação é como é que você vai fazer? Então, por exemplo, vamos supor que aqui nesse caso da escola, ela fala, olha, eu vou atingir a meta melhorando apenas o fluxo, ou seja, a taxa de aprovação. Nesse caso, a gente manteve a taxa, né, a proficiência de língua portuguesa e de matemática, que foi executada e apresentada pelos estudantes em 2019, e a gente melhorou, né, a taxa de aprovação, que era de 83% para 86%, ou seja, aumentamos 3 pontos percentuais. Esse aumento de 3 pontos percentuais já faz com que essa escola atinja a meta do IDEB. Claro que, muito provavelmente, atingir essa meta de aprovação para o contexto de 2021 vai ser mais complicado do que olhando o contexto de 2019.
uma vez que a gente está agora no desafio da atividade remota, atividade híbrida, mas por isso que é importante ter um trabalho focado e um trabalho forte da escola, né, de acompanhar a presença dos estudantes. O estudante que falta um dia tende a faltar dois, tende a faltar três. O estudante que não desenvolve uma atividade tende a não desenvolver duas, três e assim por diante. Então precisa estar muito em cima, muito próximo dos estudantes, convencendo, conversando, sensibilizando, demonstrando a importância deles estarem ali, pedir a ajuda dos pais, os professores têm um trabalho muito focado, muito próximo a cada um, percebeu que o aluno não veio, avisar a coordenação, avisar a direção da escola, né? Então precisa ter um trabalho ali mesmo de muita proximidade, de estar muito junto. Então esse é um ponto. É desafiador, mas não é impossível. Né, o que a gente precisa pensar aqui nas estratégias, talvez o esforço nesse momento vai ser maior. E repito, é legal também convidar os professores e até mesmo os estudantes para ajudar a pensar em instrumentos que facilitem esse controle, que facilitem esse monitoramento, que facilitem esse acompanhamento. E uma forma também dessa informação ser compartilhada com todos, com os pais, com os responsáveis, com os próprios estudantes e principalmente com os professores que podem ajudar muito nesse processo. Tá? Então, esse é um jeito. Olha, o cenário 1, nós mantivemos a proficiência e melhoramos a taxa de aprovação. Claro que aqui, né, olhando para essa proficiência entregue em 2019, é bem questionável. Né? A gente está olhando ali uma proficiência muito baixa, muito inadequada para terminar a etapa, né, do ensino fundamental e esse aluno ir para o ensino médio. Mas é um jeito. Olha, outro cenário que nós, né, fizemos aqui foi melhorando a proficiência de português e melhorando a proficiência de matemática para que os estudantes completassem as habilidades do nível, né, para completar as habilidades do nível 3, chegando no nível 4, né, tanto para português quanto matemática. Nesse caso, saindo do nível 3 e indo para o nível 4, ou seja, lá dos 260 para 275, entendeu? Daquela proficiência de língua portuguesa e matemática, então a gente colocou bem exatamente aqui, ó, o início do nível 4 para os dois. Fazendo isso e não mexendo em nada na taxa de aprovação, a escola, né, subiu, inclusive superou a meta, superou em 1/10, né, em 1 ponto, né, em 1/10 essa meta. Então é outro jeito, é você, Rafi, trabalhar e aumentar a taxa de aprovação, no meu contexto vai ser muito complicado, eu preciso focar na aprendizagem. O que é legal, pessoal, é que se você trabalha com aprendizagem, a sua taxa de aprovação automaticamente ela tende a melhorar. Porque se você garante a aprendizagem para os estudantes aprendem, consequentemente, eles querem continuar aprendendo e eles também vão, né, demonstrar um resultado de sucesso ao final do ano. Então, esse é um ponto legal também para colocar, mas aqui são cenários, né, para planejamento, é importante a gente olhar. O cenário 3, a gente pensou em aumentar, ser mais conservador na proficiência, aumentando 4 pontos em língua portuguesa e 4 pontos em matemática, e também melhorando em 2 pontos, né, a taxa de aprovação, de 0,83, ou seja, de 83%, para 0,85, ou seja, 85%. Nesse caso também é outro cenário que você consegue aumentar a taxa, né, atingir a meta de 4,7. Outro cenário, que é o cenário mais ousado, né, que se for me perguntar era para aí que eu acho que a gente precisa olhar, é um cenário que a gente faz as duas coisas. A gente olha para melhoria da proficiência, exatamente para o início do próximo nível, né, consolidando todas as aprendizagens do nível 3, e aqui foi super ousado, considerando que todos os estudantes matriculados no ensino fundamental terminam o ano letivo sem desistir, sem abandonar e tendo sucesso. Né? E por que esse sucesso? Você melhorou a aprendizagem deles também. Então, esse daqui é um cenário desafiador, mas é um cenário importante, né, de a gente não deixar ninguém para trás. E aqui a gente chegou, nesse caso, no IDEB de 5,8, que está 11 pontos acima da meta. Aqui, claro, pessoal, que são exercícios, como eu coloquei, né? São exercícios. Aqui, planejar essa meta é um exercício. O que é importante é você não ficar na meta do IDEB só. Desça. Olha qual que é o fluxo,
que desse fluxo de aprovação, o que foi abandono, o que foi reprovação, né? Olha qual que é a série que teve o maior abandono e a maior reprovação, que ali precisa de um ponto de atenção, talvez é um planejamento, talvez é uma ação específica, né? Talvez é um reagrupamento, talvez é um trabalho mais focado. Então, é legal que vocês olhem para ver, Rafa, os alunos não estão mais, beleza, mas ali é um comportamento que a escola demonstra ter. Então, a tendência, né, se nada for feito, é que aquele comportamento se repita, ou até mesmo piore. Né? Então, esse é um convite que a gente faz, né, para você nesse sentido. Tá? E outra questão é você planejar olhando a aprendizagem, estabelecer metas de aprendizado, olhar no detalhe qual que é o aprendizado, qual foi a habilidade, quais foram os objetos do conhecimento que os alunos, né, apresentaram, né, terem consolidado. Isso facilita muito o trabalho do professor, isso facilita muito o planejamento pedagógico. E o convite para envolver os demais professores também. Essa responsabilidade pela aprendizagem dos estudantes, ela é de todos, né? Então, é importante também, quanto mais ajuda o professor de português e matemática tiver, né, melhor, com certeza a gente vai ter maior facilidade para atingimento dessas metas num contexto tão difícil, tão complexo, que é o contexto que a gente está vivendo, tá certo? Então, eu fico aqui, né, agradeço, né, a participação, né, de vocês e a gente se fala em outro momento, tá bom? Um grande abraço, né, e bom trabalho, um ano desafiador, mas é um ano que os nossos estudantes e o nosso país precisam de nós, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.